Caramba, foi bastante coisa, ó. Mas não acabou não, tem bastante aula ainda. Opa, vamos que aqui o bagulho vai longe. Tem bastante aula sobre previsão mínima e é não previsto, é sem previsão. Então, eu vou fazer todo mundo fazer hora extra igual um louco aqui hoje, né? É dar aula no escuro? Olha, se dá aula, né? Beleza, deixa a câmera ligada aí, né? Aí eu vou fazer igual alguns lugares, né? Que tem um pauzinho para o professor dando aula, né? Tipo pau de selfie, assim, que merda, né, cara? Trabalhar numa empresa top é outra história, né? Mas olha só. Vamos lá. Hã? Olha que filho da puta, rapaz. Ele tá vazando do estúdio e tá indo embora e deixou me filmando aqui. Vai fazer um número 1 ou número 2? Número 3? Não, número 3 não. Volta logo, não dá tempo não. Tivemos uma emergência aqui, que filha da puta, duro que ele enquadrou errado. Apaga esse, deixa que eu apago, Marcelo. Deixa eu ver. Até aqui, ó. Deixa eu ver. Ele saiu mesmo do estúdio, esse filho da puta aqui. Tomara que o Evandro esteja vendo isso, né? Então vou liberar uma vaga de câmera aqui, ó. Mas vamos lá. Olha só. A gente viu então a concorrência, a tomada e o convite. Um outro ponto super importante que varia bastante de acordo com elas é o seguinte. Dependendo do valor, muda qual modalidade a gente vai adotar. Isso é super cobrado em prova, isso é muito cobrado em prova. Então, dependendo se é a tomada, se é o convite ou a concorrência, o valor utilizado é diferente. Ô Marcelo, sobe lá para fazer para nós lá. Então, olha só, o valor é mudado. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma tabela, eu vou te explicar como você monta essa tabela e aí a gente vai aprender a memorizar. Porque, cara, é uma decoreba meio capetódica aqui, sabe? É uma decorebinha que ela é meio chatinha mesmo. Mas, se você tiver as manhas do passo a passo, vai ficar bacana. Então, olha só como funciona a tabelinha de valores. Ó, nós temos aqui uma primeira faixa de valores. Beleza, você derrubou a câmera, né? Ou não? Eu escutei um barulho aqui e falei, pronto, acabou o evento. Nós temos uma primeira faixa de valores. Legal, essa faixa de valores, ó, a gente tem aqui um primeiro tanto e depois um segundo tanto. Deixa eu esticar um pouquinho, senão não vai caber minhas paradas aqui. Pronto. Essa faixa de valores que a gente vai analisar aqui primeiro, ela é utilizada para obras ou serviços de engenharia. Olha só, a gente utiliza ela para obras ou serviços de engenharia. Legal. Como funciona? Funciona assim. Nós temos de R$0 até 150 mil reais. Então esse aqui é o primeiro patamar de valores que nós temos, ó. De 0 até 150 mil reais. Beleza. O segundo é acima de 150 mil até 1,5 milhão de reais. Até 1,5 milhão de reais. Ficou meio apertadinho, mas dá para entender bem, né? Então olha só como funciona, ó. Até 150 mil, acima de 150 mil até 1,5 milhão, acima de 1,5 milhão. Da mesma forma que a gente fez aqui, a gente faz para uma outra faixa de valores também. Da mesma forma que a gente trabalhou ali, ó, a gente coloca aqui agora para uma outra faixa de valores. Ai, tá torto. Ah, para de frescura, tem tanta coisa torta por aí que gosta tanto, né? Então, não é porque tá torto não. Depois você faz bonitinho com a régua, é só para resolver. Perdeu o seu cargo. Pode ir agora, temos uma nova câmera. É isso aí. Não adianta nem voltar com essa cara de burro, que cachorro com a câmera da mudança, não. Foi promovido agora, Marcelo. Eu só não sei quem vai pagar o quadro, mas beleza. Aí beleza. Igualzinho em cima, ó. A gente tem uma outra faixa de valores, só que aqui a gente utiliza ela para compras e demais serviços. A gente utiliza essa outra faixa agora, só deixar retinho aqui, que eu tenho toque, para compras e demais serviços. Beleza. Essa faixa de valores funciona assim. Nós temos aqui a primeira, que é até 80 mil reais. Então, igualzinho a gente viu, que é até 80 mil reais. E a segunda, que é até 650 mil reais. Tudo bem. Então, olha como funciona. A primeira faixa de valores, ó. Até 150, tá com 0 na frente, 1,5 milhão. Até 80, acima de 80, até 650 mil e acima de 650 mil. Só que você já viu várias vezes, né?
Como que a gente joga as modalidades aqui? Funciona assim. Quando for aqui para obras ou serviços de engenharia até 150 mil reais, a gente utiliza o convite. A gente utiliza o convite. Quando for acima de 150 mil reais até 1,5 milhão, acima de 150 mil reais até 1,5 milhão, a gente utiliza qual? A tomada de preços. E se está copiando aí, copia igualzinho eu estou fazendo, tá? Vai entender já já o porquê. Tem um fundamento, resuminho, exatamente dessa forma que eu faço. Legal. Agora, quando for acima de 1,5 milhão, acima de 1,5 milhão, aí a gente utiliza qual? A concorrência. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se for uma licitação aqui de obras de exatamente 150 mil reais, é o convite ou tomada? Se enquadra em qual? No convite e na tomada. Exatamente 150 mil reais. Convite. A tomada é mais de 150 mil. A mesma coisa, ó. Se for exatamente 1,5 milhão, exato, redondinho, tá na tomada. A concorrência quando for mais de 1,5 milhão. Então cuidado com isso. Porque ó, é até 150, é até 1,5 milhão. Muitas vezes a prova cobra no racha, sabe que a prova é ruim. Ela cobra exatamente naquele ponto. Legal. Embaixo, professor, o mesmo raciocínio. O mesmo raciocínio que a gente fez aqui, ó. Quando for aqui, no caso, a gente tem aqui então uma compra, vou fazer a mesma reta, pronto, para ficar bem bonitinho. Quando for aqui compras ou outros serviços que não de engenharia até 80 mil, qual que a gente utiliza? A gente utiliza o convite. A gente utiliza o convite. Beleza, então aqui ó, é o convite. Se for acima de 80 mil, até 650 mil, a gente utiliza qual? Muito bem, a tomada de preços. A tomada de preços. Agora, se for acima de 650 mil reais, acima de 650 mil, aí não tem choro. A gente utiliza a concorrência. A gente utiliza a concorrência. Muito bem. Lembrando que existem duas faixas de valores, dependendo do que está sendo licitado. Essa faixa aqui de cima é para obras e serviços de engenharia. Já no caso de compras ou outros serviços, serviços que não sejam de engenharia, aí a gente utiliza essa faixa de baixo. Legal. Isso aqui é comum. Isso aqui deve ter visto já várias vezes, inclusive. É algo nada demais. Só que sabe qual que é o problema? Muita gente para por aqui. Muita gente vem e ensina exatamente desse ponto e eu aprendi errado isso e eu aprendi que eu estava errado da pior maneira possível, que é errando em prova. Porque olha só, se for até 150 mil, é convite. A banca fala para você que vai ter uma obra, a administração pública está licitando por uma obra e essa obra é de 100 mil reais e deve ser utilizado o convite. Se a gente fosse pautar por aqui, a gente fala que está correto, só que está errado. O termo deve torna errado, porque olha só, a 8666 tem um trecho dela que ela fala assim: nos casos em que é utilizado o convite, pode ser utilizada a tomada e em qualquer hipótese a concorrência. Eu vou falar de novo. Ela fala que nos casos em que é cabível o convite, pode ser utilizada a tomada e em qualquer hipótese a concorrência. Que é isso, Thales? Nada mais é do que uma regra doutrinária muito famosa chamada regra do peitinho. O que é a regra do peitinho? A regra do peitinho funciona assim. Imagina um casalzinho que chega ali e se olha e é aquela paixão arrebatadora, sabe? É aquela coisa assim que transborda, que não tem assim, não precisa de palavras. É uma coisa assim, sabe? De outro mundo. Na hora que eles olham, eles já rasgam a roupa e começam a se pegar. Mas se pega com força, se pega daquele jeito mesmo que tem que chegar, colocar o colchão no sol no outro dia de tanta intensidade que está sendo do negócio. E tá lá no meio, pai, bola e rolo e confusão, e na hora que o troço tá ficando bacana, o cara dá uma parada, ele para, fica ali, fica meio sem jeito, a menina fala: o que foi? É que eu queria pegar no peitinho, mas eu não sei se pode. Pô, posso pegar no peitinho? Ô, que isso, camarada, não precisa pedir, pera lá. Não estava fazendo mais? Então pode fazer o menos. Se pode dar aquela sapecada violenta de chegar quase a descascar o couro do bicho, por que não pode dar uma apertada no peitinho também? Pode, perdeu o tesão da parada, acabou com a graça da parada. É a regra do peitinho.
que a regra do peitinho determina? Que quem pode fazer o mais, também pode fazer o menos. Se pode dar essa pecada, aquela guardada de boa, ele pode dar uma pegada no peitinho também, que não tem problema. Que tá tudo embutido, tá tudo no pacote, não é verdade? Claro que é. O que não pode é o inverso. Ah, eu tô beijando na boca e eu já quero meter a mão nos peitos. Não, rapaz, eu respeito, aí não pode. Agora, por quê? Porque ele fez o menos. Agora aqui, se ele tá fazendo mais, ele pode ir pro menos. Pensa comigo. Vem aqui com o tio, ó. Se ele pode utilizar a concorrência para mais de 1,5 milhão, ele também pode utilizar a concorrência para menos. Se ele pode utilizar a tomada para mais de 150 mil, ele também pode usar para menos. Então, se ele pode usar a tomada para mais de 150 mil, ele também pode utilizar a tomada de preços para menos de 150 mil. O mesmo raciocínio. Se ele pode usar a concorrência para mais de 150 mil, ele também pode utilizar a concorrência para menos. Ele também pode utilizar a concorrência para menos. Ele pode usar aqui, ó, para menos de 1,5 milhão, para menos 150 mil. Bem fácil. Se a gente pode utilizar para mais, pode para menos. Embaixo é a mesma coisa, é o mesmo raciocínio. Se eu posso utilizar aqui a concorrência para mais de 80 mil, a tomada para mais de 80 mil, eu também posso utilizar a tomada para menos. Se a gente pode utilizar a concorrência para mais de 150 mil, se a gente pode, então, utilizar a concorrência para mais de 650 mil, obviamente, a gente também pode utilizar ela para menos de 650 mil e menos de 80 mil. Fácil. Quem pode o mais, pode o menos. Agora ficou coisa fina. Agora eu vou te ensinar a responder a questão. Termina de copiar super rápido. Vou te mostrar como aplica isso. Sabe por quê? É muito comum a banca narrar um caso concreto, pau, e ela joga um valor. E aí, com aquele valor, você tem que falar qual que é a modalidade a ser utilizada, qual pode ser utilizada. Quer ver? Ela fala assim para você. Quando for uma obra de 100 mil reais, 100 mil reais está aqui, né? Está na primeira faixa. Deve ser utilizado o convite. Está errado. Olha só, se for uma obra de 100 mil que estaria aqui, não deve ser o convite. O convite é a mais apropriada, é a modalidade mais adequada a ser utilizada, mas ele também poderia utilizar a tomada e a concorrência. Viu a manha? Por que eu destaquei a convite e a tomada aqui? Por que eu destaquei o convite e a tomada aqui? Porque o que está destacado é a modalidade mais adequada. O que eu destaquei é a mais adequada, a mais apropriada. Mas embora, agora vem comigo, ó. Embora até 150 mil reais o convite seja mais apropriada, também pode ser utilizada a tomada e a concorrência. Quando for uma licitação acima de 150 mil até 1,5 milhão, a tomada é a mais apropriada, mas também podemos utilizar a concorrência. Então tem que ter muito cuidado com isso. Quando a banca fala pode ser utilizada ou deve ser utilizada. Ou se ela te pergunta qual que é a mais apropriada. Ó, quer ver um monte de gente errar? A questão fala assim, quando a administração pública realizar uma compra de 50 mil reais, poderá utilizar a modalidade de concorrência. Compra 50 mil. Pode usar a concorrência? Pode! Só que geral cai na pegadinha achando que não, porque achando que é o convite. Não, o convite é a mais apropriada, mas a concorrência também poderia ser utilizada. Muito importante isso. Essa faixa de valores a gente utiliza para várias coisas dentro da 8666, para fins de contrato. Quando chega em licitação dispensável, até 10% do convite é dispensável. Então, se você não sabe que o convite é até 150, não vai saber que é de 15. Se não sabe que é de 80, não vai saber que é de 8. Então tem que tomar cuidado, que essa faixa é muito cobrada. Só que olha só que eu vou te mostrar. Eu não cheguei para você e fiz assim, pá, decore. Não fiz isso. Eu não gosto de fazer isso. Claro que a gente tem algumas decorebas, mas quando são coisas mais extensas, igual tá aqui, embora esteja bem esquematizado, se eu falar decore, engula, é difícil. A gente tem que ter em casos como esse, um passo a passo. Ó, eu te dei um começo, um meio, um fim. Chegou na prova, te deu uma dúvida, olha o que você vai fazer, vem aqui comigo. Chegou na prova e fala, caraca, tá cobrando faixa de valores. Como que é esse troço mesmo? Você vai fazer assim, ó. Você vai chegar lá e vai lembrar que tem duas faixas de valores, né? Isso aqui é fato. Você vai lembrar, ó. Beleza, eu tenho duas faixas de valores. Eu tenho uma mais cara e eu tenho uma mais barata. Legal. Aqui elas se dividem
basicamente em dois valores. Aqui até 150 mil, aqui está com zero na frente, 1,5 milhão. Essa de baixo é até 80 mil e a outra ali é até 650 mil. Até aqui tudo na paz. Beleza. Vai na regra geral, ó. Convite, tomada, concorrência. Isso aqui é de boa, isso aqui jamais vai esquecer. Convite, tomada e concorrência. O convite é mais baixo, tomada intermediária, a concorrência é a mais alta. Bora a regra do peitinho, quem pode o mais, pode o menos. Se eu posso a tomada para mais, eu posso a tomada para menos. Se eu posso a concorrência para mais de 1,5 milhão, a gente pode para menos. Se pode para mais 150 mil, também pode para menos. Só que toma cuidado que a primeira aqui é sempre a mais adequada. Legal, professor. Embaixo segue a mesma regra. Olha que fácil. Olha que fácil. Até aqui tá tranquilo. Agora vem o ponto que às vezes complica um pouquinho a galera. Deixa eu colocar essa faixa para baixo aqui, ó. Só para poder preencher aqui, cabe tudo no mesmo quadro. Não precisa copiar nada de novo, tá? É a mesma coisa que você copiou antes. A gente sabe então que aqui embaixo, ó, é até 80 mil, aqui até 650 mil. Esse raciocínio aqui você faz aqui também. Igualzinho, convite, tomada, concorrência, quem pode o mais, pode o menos. O problema é que a banca fala para você que vai fazer uma compra, vai contratar um serviço de engenharia, vai contratar um serviço de limpeza, uma obra, uma reforma. Aí é o seguinte, dependendo do objeto que está sendo licitado, nós estamos na faixa mais cara ou na faixa de valores mais barata. Vou te fazer uma pergunta. Já viu alguma vez ali fazendo uma obra? Pedreiro, mexeu com o pedreiro? O pedreiro vai lá, vai fazer uma reforma, alguma coisa em casa, e o pedreiro fala, ó, senhor, doutor, vai ficar R$1.000. R$1.000. Beleza. Aí acabou a obra, ele fala, nossa, não ficou 1.000 não, ficou 800, que legal. Toque os 200 de volta. Você deve estar rindo por dentro, né? Nunca fica mais barato. Se o pedreiro falou que é 1.000, a hora que ele quebrar o chão, começar a mexer, você vai gastar pelo menos uns 3, 4, 5. É sempre assim que funciona. Sempre que a gente vai mexer em alguma coisa que tem pedreiro no meio, fica mais caro. Se tem pedreiro, fica mais caro. Então, olha só, quando a gente fala aqui, deixa lá, depois eu pego. Quando a gente fala aqui da faixa de valores, ó, com a mão frouxa. Quando a gente fala da faixa de valores, se for para obras que mexe com pedreiro, né? É a faixa mais cara, que é a de cima. E se for para serviços de engenharia, também. Ué, pensa comigo. O engenheiro nada mais é do que um pedreiro com diploma, não é verdade? É um pedreiro chique, é um pedreiro com diploma. O pessoal que é formado em engenharia adora quando eu falo isso. Faz uma baita de uma faculdade difícil pra caramba para ser chamado de pedreiro. Mas lá no fundo do coração, né, embora haja essa mágoa, você sabe que um cadinho de razão tem. Então mexeu com pedreiro fica mais caro. Se for obras ou engenharia, que mexe também com pedreiro, é a faixa de valores superior, é a faixa mais cara. E aqui embaixo tu mata por exclusão. Aqui embaixo a gente utiliza para compras ou serviços de engenharia. Para compras ou serviços de engenharia. Pronto. Agora ficou filé. Agora essa banca te joga um valor, quer ver? Ó, vem aqui nesse cantinho comigo. Imagina que fala que vai ser feita uma licitação de R$700 mil. Qual modalidade ela pode utilizar? Qual que é a mais apropriada? Ó, se eu falar só 700 mil, você não sabe responder ainda. Porque dependendo do que está sendo licitado, muda. Beleza, então vamos falar que ela vai fazer uma licitação de 700 mil para fazer uma reforma. Ah, agora sim. Para fazer uma reforma. Vem comigo, vem comigo. Olha só, reforma. É compra de mais serviços. Opa, que eu coloquei errado, não é engenharia, aqui é demais serviços, ó. É compras ou demais serviços. Pronto. Engenharia de cima, lembra do pedreiro. Compras ou demais serviços. Serviços que não sejam engenharia. Vem comigo. A reforma. Não mexe com o pedreiro? Então tá aqui em cima, não tá? Legal. Tá na faixa de cima. 700 mil. Tá na primeira, na segunda ou na terceira? Isso. 700 mil tá aqui, ó. Tá aqui. Naquele exemplo que eu dei, a modalidade mais apropriada é a tomada. Mas nós também poderíamos utilizar a concorrência. Viu como é importante saber isso? Fazer a regrinha lá na hora. Se fosse compras, se fosse para comprar algo, aí nós estaríamos aqui, ó. Aí nesse caso, seria obrigatória a concorrência. Então olha como é importante saber essa diferenciação dessa tabelinha aqui. Quando a banca quer jogar uma questão que quer realmente dar uma apertada na galera, ela joga.
ela joga. E se não souber essa decoreba, vai errar mesmo. E não é nada de outro mundo também. Falar pra você, não é uma decoreba assim absurda. É absurdo para decorar no braço. Agora, como tem um começo, um meio e um fim, o negócio desenvolve bem mais fácil mesmo. Legal. Olha só. Então, matamos essa parte aqui dos valores. Agora vem aqui comigo. Concorrência, tomada e convite, problema resolvido. Vamos falar das duas outras modalidades que sobraram. Nós temos aqui a modalidade que é o concurso. Concurso não é um concurso público. Eu sei, eu zombo, mas eu já tive essa dúvida durante um bom tempo e ninguém para me tirar essa dúvida, cara. Falou, rapaz, será que tem alguma coisa a ver? Não, não. O concurso que a gente está estudando, está se preparando aqui, é o concurso público. Uma outra coisa, é para o preenchimento de cargos públicos. Aqui não. Aqui é uma modalidade licitatória no qual a administração pública quer fazer a escolha de um trabalho técnico, artístico ou intelectual. Aqui, a administração pública simplesmente quer fazer a escolha de um trabalho. Ela quer fazer a escolha de um trabalho técnico, de um trabalho artístico ou de um trabalho intelectual. Artístico ou intelectual. Nesse caso, vai ser instituído aí ao vencedor, nessa hipótese, ela pode instituir ao vencedor um prêmio ou uma remuneração. Um prêmio ou uma remuneração. Vou te dar um exemplo. É muito comum que alguns tribunais façam aqueles concursos de monografia. Ele chega, escolhe um tema, fala lá, disserte a respeito da redução da maioridade penal no Brasil. Aí o cara faz uma monografia, falando dos prós, falando dos contras, falando como funciona, e pronto. Aí o cara que ganhar aquilo vai ter aí, a respeito de vai ganhar um prêmio ou remuneração, pode ser um valor em dinheiro. Então a 8666, ela trata de maneira bem superficial, tanto que o concurso é mole, é uma das modalidades mais tranquilas que nós temos. Ela vem falando só disso, então usou esses termos que a gente viu aqui ao concurso. Fora isso, uma outra regrinha a mais igual prazo, tal, que a gente vai ver já já, e esse problema está resolvido. Agora, ó, corda, dá um pulinho para trás aí, para realmente aí dar uma aquecida, dar uma acordada, que agora vem uma modalidade muito importante. Inclusive tem algumas pegadinhas aqui que a gente não pode dar mole, que é, olha só, o tal do leilão. Que é o tal do leilão. O leilão, ele é utilizado para a alienação, para a venda. Aqui a administração pública, ela quer alienar algum bem, ela quer fazer uma venda. A banca pode falar venda, pode falar alienação, dá na mesma. Mas nesse caso, essa venda vai ser para aquela pessoa que oferecer o maior lance, meio óbvio, né? Se ela quer vender alguma coisa, é para quem pagar mais. E esse maior lance, ele deve ser igual ou superior, ao valor da avaliação. Deve ser igual ou superior à avaliação. Então, quando o bem vai ser avaliado, não pode vender por menos que aquilo. Bem fácil. Tem que ser igual ou superior ao valor da avaliação. Então, o leilão é utilizado quando a administração pública quer vender, quer alienar alguns bens nos seguintes casos. Olha só a primeira hipótese. É para bens móveis inservíveis. Para bens móveis, não são imóveis, tá? São bens móveis inservíveis, coisas que ela não utiliza mais, veículos, mobiliário, equipamentos. Ela quer se livrar dessa tralha, ela faz o leilão e quem paga mais. Tem um detalhe, nesse caso específico aqui, é até 650 mil, tá? Cuidado, que muita gente confunde e acha que esse limite de 650 mil é para tudo. Não, não. É só para essa primeira hipótese. É só a gente fazer a remissão aí dos dispositivos da lei que a gente chega nessa conclusão. Então, se for acima de 650 mil, aí vai para a concorrência. Não tem choro. Mas se for até 650 mil, considerados isoladamente ou englobadamente, aí sim a gente pode usar o leilão. Se for acima,
aí é concorrência. Mas fica tranquilo que isso aqui cai bem pouquinho. Viu lá? Bens móveis inservíveis, está falando do leilão. Próxima hipótese. É no caso de produtos legalmente apreendidos e penhorados. De produtos legalmente apreendidos ou penhorados. Imagina que o cara está vindo ali do Paraguai, cheio de muamba no porta-mala do carro. Ele é parado, aquela muamba é confiscada, depois eles vão leiloar. Ah, e se for com droga, arma? Pô, lógico que não, né? Aí fala ali de eletrônicos, perfumes, coisas lícitas, coisas que podem ser vendidas. Nesse caso, esses produtos que foram então penhorados, tal, eles serão leiloados. No caso, apreendidos, eles serão penhorados. E tem a última hipótese, que essa tem que dar uma atenção super especial, que é essa aqui, ó. É no caso de venda de bens imóveis. De bens imóveis. Imóveis. Terreno, uma casa, um prédio. Só que não é todo e qualquer bem imóvel, porque a gente já sabe que quando for imóvel, qual que é a regra? Concorrência. É isso aí, a regra é concorrência. Mas tem dois casos específicos que a gente pode usar o leilão. É quando forem bens imóveis oriundos de. Olha só, é quando forem bens imóveis oriundos de, primeiro, da ação em pagamento. Primeiro, da ação em pagamento. Segundo, procedimentos judiciais. Da ação em pagamento. Segunda hipótese, procedimentos judiciais. Procedimentos judiciais. Vou saindo da frente de vez em quando para você ir conseguindo copiando também, né? Quando a gente faz aqui. Olha só. Quando for um bem imóvel, a regra é concorrência. Para comprar e para vender. Só que tem dois casos específicos para venda que a gente pode utilizar o leilão, que é quando esses bens são oriundos de dação em pagamento, ela recebeu aquele bem como pagamento de algo, ou ela ganhou na justiça, é um bem oriundo de um procedimento judicial. Então, nesses dois casos que nós estamos vendo, o administrador público pode utilizar o leilão. Claro que poderia a concorrência também, a concorrência é para qualquer caso, só que aí cabe o leilão. Aí dá para usar o leilão também. Então toma cuidado, ó. Regra, concorrência. Nesses casos, também poderíamos nos valer do leilão. Super cobrado. Cuidado que a banca fala que a regra é o leilão, a exceção à concorrência. Tá errado. Ela pode falar para você que é só a concorrência. Tá errado. Ela tenta dar a entender que em qualquer caso poderia ser usado o leilão. Tá errado. Cuidado então. Por isso que eu gosto de trabalhar muito assim nas minhas aulas. Deixar bem firme o que é regra, o que é exceção. Porque aí conforme a banca joga a questão, e ela joga às vezes uma pegadinha, ela joga um floreio, sabe? Ela dá uma engambelada, uma enrolada na gente. Mas se você tem bem firme aquela parada de regra e de exceção, você não deixa ela te enrolar. Você desenvolve bem melhor. Pronto. Olha que facinho, olha que beleza. Matamos aqui as modalidades licitatórias dentro da Lei 8666. Conforme a gente conversou, tem o pregão, tal, é uma outra pira, não é o que a gente está analisando agora. Aqui a gente está estudando apenas a Lei do Capeta, que é a 8666. Muito bem. Vimos essa parte. E não vou fazer intervalo não. Vou tocar direto mesmo. Não vai ter intervalo não. Já 9, né? Já deu um horário, não vou fazer intervalo não. Vamos tocar direto aqui, que tem coisa pra caramba ainda e não vai dar tempo. Então dá um nó na ponta do bicho e bora aí que tem que continuar. Vimos as modalidades. Cortou nada. Cortou mesmo? Mentiroso, filho da puta. Falei, que abusado, rapaz. Ah, o pessoal tá perguntando se vai ficar disponível, né? Mas por isso que eu fiquei na dúvida, que é você. O pessoal vai ficar disponível. Cara, a gente não sabe se vai ficar disponível. Vamos ver. Provavelmente eu não tenho certeza se eu sei. Entendeu? Então, continua na aula, não dá um perdido não, porque depois não deixa, vai ficar, eu quero disponível. Aí já era, entendeu? Então vamos ver tal, porque tem todo o sistema de programação, a gente não sabe. Continua acompanhando, ficar disponível, depois assiste de novo. Se não ficar, continua agora e vamos embora. Vou falar um pouquinho agora da publicidade dada à licitação. Pensa numa parte negligenciada, pensa numa parte que o pessoal tá nem aí na hora do estudo e cai. E tem questões que trabalham sobre isso sim. Vem aqui comigo. Vamos falar um pouquinho agora, ó, desse ponto aqui, do ponto que trata da publicidade da licitação.
Mas antes de entrar na publicidade, só para dar uma respirada, vamos fazer mais uma questãozinha? Uma só rapidinho, só para a gente ver aí se o esquema que eu estou passando para você funciona mesmo ou não, tá? Vamos lá, deixa eu colocar aqui então. Vamos fazer mais uma questãozinha. Acompanha comigo na telinha, ó. Suponha que o município de Teresina pretenda alienar diversos imóveis, a fim de obter receita para investimento em ações prioritárias. Alguns desses imóveis foram adquiridos mediante a adjudicação em processo de execução fiscal movida pelo Ministério Público e outros são áreas remanescentes de desapropriações, de acordo com as disposições da Lei 8666 de 93. O que a gente pode sacar daí? Que pela forma que a banca está falando, são imóveis que são oriundos de procedimentos judiciais. Beleza? Olha só o que ela está falando agora, olha para as alternativas. Ó. A. Poderá ser dispensada a licitação para alienação de todos os imóveis cujo valor não supere R$80 mil. Cara, isso aqui não existe. A gente vê que essa modalidade aqui de dispensa a banca inventou. Olha B. Deverá ser adotada a modalidade de concorrência para alienar todos os imóveis, independente da forma de aquisição. Negativo. Se foi aí oriunda de dação em pagamento ou conforme narrou o procedimento judicial, a gente também poderia utilizar o leilão. Olha C. Poderá ser adotado, ó, poderá ser adotada a modalidade de concorrência ou leilão para a alienação dos imóveis adquiridos em execução fiscal, independente do valor. Correto. Alternativa C é aquilo que eu te falei. Aquele limite de 650 mil é para os móveis. Para imóveis, não. Aí não tem limite. Olha a D. Fala que é inexigível a licitação para alienação dos imóveis adquiridos em execução fiscal. Mentira, a gente vai ver que não existe essa hipótese também. A banca inventou. E a E falou que é dispensada a licitação para os imóveis adquiridos em execução fiscal e desde que não supere 80 mil. Mentira, não tem nada disso aí também, a gente vai ver. Então, qual que é o importante dessa questão que a gente viu? Pode voltar aqui para mim. Correta, alternativa C. Qual que é a mãe aqui? Nesse caso, tinha que ficar ligado que quando é oriundo de procedimento judicial, pode a concorrência e pode o leilão. E esse limite de 650 mil é para os móveis. Para imóveis, não tem esse valor. E muita gente ensina errado falando que tem, né? Olha que uma banca é maldosa. Ela vai no erro da galera mesmo, propositalmente. Então, claro, se não está bem treinadinho mesmo, infelizmente dá dessas. Você vai falar que você nunca ouviu falar isso, que era 650 para tudo. Negativo. Era só para móveis. Para imóveis, por exemplo, ou aqui, não tem essa limitação. Igualzinho, corretíssimo que a banca falou. Independente do valor. Beleza. Vamos voltar agora para o conteúdo e deu uma respiradinha bem de leve. Bora falar da publicidade. A publicidade é a maneira pela qual a licitação torna-se pública. Então a licitação, que é um ato administrativo, também é pautada pela regra geral que é a publicidade. Dessa forma, vai ser feito um edital para dar publicidade à licitação. Aí eu te pergunto, a banca vai falar assim para você, ó, de acordo com o princípio da publicidade, todas as modalidades da licitação devem ser precedidas de um edital. Vai falar que a mão não coçou para falar que está certo. Deixa eu te mostrar a pegadinha que tem aqui. Vamos continuar. Olha só, a publicidade. Quando a gente falar aí, então, do edital, aquele edital contendo todas aquelas regras, aquele instrumento de edital, aquele complexo cheio das regras, olha só, esse instrumento de edital, ele é obrigatório. Ele é obrigatório para a concorrência, ele é obrigatório para a modalidade concorrência, ele é obrigatório para a modalidade tomada de preços, ele é obrigatório também para o concurso, ele é obrigatório para o concurso e, por último, é também obrigatório para o leilão. Nesses casos, é obrigatório edital. Quem que está faltando? Quem que não está aí? Tinha que ser a beleza do convite, que é o diferentão, que é o cheio de coisa, né? Pois é, o convite, o edital não é obrigatório. O convite, olha só, quando a gente fala do convite, ele pode ser feito de uma forma bem mais simples. Convite é dinheiro de pinga. O convite para administração, para a gente é dinheiro pra caramba, né? Para administração, convite é dinheiro de pinga, nem compensa ela gastar muito não. O convite, sabe como ele funciona? O convite vai ser feito aí, o envio daquela carta convite que nós conversamos já antes,
que ela manda para no mínimo 13 interessados, um pertinente cadastrados ou não, e além disso ela vai fazer também uma afixação de cópia na repartição em local visível. Ela faz a afixação de uma cópia na repartição em local visível. O convite não tem um edital com todas as frescuras que nós vamos ver agora. Convite não. Manda a carta para a galera, ela pega então ó, aquela cartinha, sabe? Ela pega a cartinha, manda para a galera, pega uma cópia, coloca ali na repartição. Tá dada a publicidade. O convite é bem mais simples, né? Então, claro que poderia também ser utilizado o edital, mas não é uma obrigatoriedade. O instrumento de edital, ele é obrigatório para a concorrência tomada do concurso leilão. O convite, que é o fresquinho ao cheio das 9 horas, ele pode ser simplesmente feito o envio da carta convite, é afixada uma cópia na sede, está dada a publicidade. Aí é o seguinte, como funciona o edital? Como se dá a publicidade do edital? O convite já está feito, tá? O convite já matamos. O convite é só isso mesmo, simples desse tipo. Vamos falar um pouquinho desse edital. Olha só, a administração pública vai fazer um resumo desse edital. Vai fazer um resumo do edital, lógico, com as informações mais importantes. E esse resumo será publicado pelo menos uma vez, ele será publicado pelo menos uma vez no Diário Oficial, aí pode ser o Diário Oficial do Estado, o Diário Oficial da União, varia de quem é o ente que está licitando, depende do órgão que está licitando, isso varia. Mas tem que estar pelo menos uma vez no Diário Oficial. E além disso, também vai ser feita a publicação em um jornal do Estado de ampla divulgação. Em um jornal ali do Estado que tem uma ampla divulgação. Então, como funciona o básico aqui por edital? A gente faz um resuminho dele, porque não dá para constar tudo. Aí nesse resuminho, a gente coloca as informações mais importantes. E esse resuminho, ele vai constar pelo menos uma vez aqui no Diário Oficial e em jornal local de ampla circulação do Estado. Nesse caso, é o mínimo que ela deve fazer. Aí lá vão constar as informações básicas e onde a pessoa que estiver interessada encontra o restante do edital, o edital completo. Mas isso é o mínimo que ela tem que fazer. Claro que se ela quiser adotar outros meios também pode. Imagina que é uma licitação de um valor alto, uma licitação vultuosa. Nesse caso, essa licitação também poderia ser publicada por outros meios. Ele falou, ó, eu vou colocar aqui, vou colocar no jornal, vou publicar na internet também, vou pôr no rádio. Beleza, não há problema. Agora, o mínimo é isso aqui que ela deve fazer. Então ela vai pegar o edital, faz um resumo pelo menos uma vez no Diário Oficial, depende do ente, e no jornal local de ampla circulação no Estado. Pronto. Está feito. Isso é para edital. Se for aqui a carta convite, não tem todas essas exigências. É meramente o envio da carta convite, a fixação na sede, papo encerrado. Beleza? Legal. Agora olha só. Quando a gente fala aqui desse edital, tem que ter um prazo mínimo. Deve existir um prazo mínimo. Como assim, Thales, um prazo mínimo? Não pode, então, ser dada essa publicidade com um prazo muito curto, senão os licitantes não têm tempo de se preparar. Igual concurso público. Poderia sair um edital na sexta-noite para a prova no domingo? Não rola. A mesma coisa aqui. Tem que ter um prazo mínimo entre essa publicidade e a ocorrência do evento ou recebimento das propostas. Então, ó, nós temos que ter um prazo mínimo existente entre essa publicidade que nós estamos estudando aqui, essa publicidade que foi dada, e a ocorrência do evento, dependendo da licitação que está sendo feita, ou do recebimento das propostas. É isso que a gente vai ver agora. É um prazinho mínimo que tem que ter então. É tipo assim, ó, entre aqui a publicidade e entre o evento, ó, entre a publicidade e entre o evento ou as propostas, tem que ter um prazinho mínimo de tempo. Tem que ter um prazo razoável, que é o prazo que a lei fixa justamente para os licitantes poderem se preparar. Beleza, e vamos ver que prazo mínimo é esse. Rapaz, deixa eu te falar uma coisa. Esse prazo está naqueles trechos da lei que a pessoa começa a estudar e ela vê, cara, e vê um prazo, e vê outro, vê uma regra, e vê outro. Ela fala, isso aqui não cai, e para de estudar. Reparou que a gente tem essa mania feia, e quando a gente pega algo bem cabeludo, bem capetódico, a gente fala, isso aqui não cai. Cai,
Claro que cai. Não vou mentir para você, falar que desmorona em prova e vai morrer se não souber isso. Mas cai. Então é importante saber. E como eu disse, eu não vou chegar e simplesmente vomitar decoreba em você. Vou te dar umas manhas para te ajudar a decorar esses prazos, que aqui sim é bem decorável. Vem com o tio, vamos dar uma olhada como funcionam esses prazinhos aqui que a gente viu, ó, que deve ter ali, no mínimo, entre a publicidade que foi dada e o recebimento das propostas ou a ocorrência do evento.